Bom dia. Estamos no dia 25 de setembro de 2023. Estamos na última semana praticamente, às 4 horas e 20 minutos da manhã. Ainda falando sobre o diabo e, neste caso, eu não sei se vocês conhecem a palavra chauvinista. É francesa? Bairrista. Se refere, portanto, a uma concepção em que alguém, uma pessoa, uma família, um povo, se considera de um privilégio que nenhum outro tem. Isso nós já sabemos que o povo elegido ostenta, né, de uma maneira, vamos dizer assim, às vezes incompreensível, né, porque sofreu pra cacete o tempo todo. E então, como é eleito para quê? Para sofrer? É só olhar, dar uma olhada na história da Bíblia, você vai ver, né? Desde lá o Abraão, que briga pelo poço que tomam dele, depois os filhos de Jacó, em que Levi assassina um príncipe porque estuprou uma filha, uma irmã dele, e depois o cativeiro do Egito, depois vem as desgraças que o livro dos Juízes mostra, que não tem paz durante 40 anos, embora tenham tomado parte das cidades, mas chauvinismo é a palavra que vai entrar aqui, do francês. Quando o Brasil era posse da França, eu estava na plenitude da minha adolescência. Mas o texto que eu vou ler para vocês excede em tudo o que eu vi até agora o chauvinismo. É de um pastor evangélico. O texto é longo, então vou ter que pedir a vocês, deem o like, né? Botem a mãozinha, inscrevam-se no canal, inscrevam-se nos nossos cursos. Graças a Deus temos tido bastante alunos e bastante inscritos. Os inscritos estão aumentando, minha meta é 5.000. Já estamos em quase 2.500. Então vamos ao texto. O pastor não tem a menor dúvida de que o diabo foi criado para vingar o povo judeu. Já viram algo semelhante? Não. Se existe o diabo ou não, isso é fora de discussão, tá bom? Mas, supondo que ele exista, então a existência dele, segundo a tese do pastor, direi o nome dele no final, foi criado exclusivamente para vingar o povo judeu. De quem? De Ciro, do cativeiro da Babilônia. Vamos lá o texto? O texto é, repetindo, Isaías 45:7, e é uma pergunta: Deus criou o mal? Ele diz: será que Deus criou o mal? Que ele é bom, já sabemos. Entretanto, há uma corrente de pensamento do mundo cristão, ele é cristão, mas ele se coloca como fora, de que Deus teria criado tanto o bem quanto o mal, e que isso seria um tipo de prova da sua soberania, porque ele faz tudo. Na verdade, o texto diz: eu crio o bem, eu faço o mal, né? Não existe outro fora de mim. Tudo eu faço. Tudo que existe é obra da minha mão. Será mesmo? Esse pensamento tem sua origem em um dos textos também mais mal interpretados da Bíblia, não, mais discutido, seria aqui, 45:7. É nele que aparecem as palavras "e cria o mal", inadequadamente, porque bará, criar, não podia ser feito aqui de jeito nenhum. Ele vai justificar. Vamos ver esse verso na sua integridade, para depois podermos fazer algumas considerações a partir do seu original hebraico bíblico. Já mostramos a vocês o livro de Isaías, Ra, já mostramos a vocês Kaká na Septuaginta, já mostramos na Bíblia Vulgata Malum. Então não há dúvida que cria o mal. Mas a palavra criar, ali uma mãozinha colocou, porque Javé não pode criar o mal. Então, mas ele vai provar que Deus criou o diabo a partir do original bíblico. Então ele esquece a Jerônimo e a Vulgata, tem uma importância muito grande, ele esquece a Septuaginta, e agora ele vai descobrir. Então ele desculpem, viu, gente, eu ia dizer um palavrão, mas vou omitir. Ele é fantástico.
porque ele vai criar o diabo. Agora ele descobriu. A par de todas as interpretações que vocês viram até agora, então nós vamos agora pegar um cara que descobriu por que Deus criou o diabo. Não tem aqui outra interpretação. Criou os anjos, né? Javé criou os anjos e cria também o diabo. Agora, o interessante é, ele criou o diabo com uma única finalidade. Libertar os judeus do jugo da Babilônia. Meu Deus do céu, já estamos no ano 600, quando já se passou, Jesus já passou por tanto sofrimento, tanta desgraça, né? Eu acho que só o livro dos Juízes já basta. Então, vamos lá, repitamos, Isaías 47. Então, Deus faz jogo duplo? Ele pergunta. Ou seja, o bem e o mal? Como vocês puderam ver, essa tradução nos dá a entender que Deus estaria fazendo um tipo de jogo duplo, onde ao mesmo tempo ele é responsável pelo bem e também pelo mal. Segundo essa tradução do livro do profeta Isaías, o Eterno teria duas faces. Olha, Javé não é o Eterno, então essa besta aqui não consegue perceber, né, que o Eterno é bom, que ele não faz absolutamente nada de mal, enquanto que Javé é genocida, é sanguinário. Então não é o Deus de Moisés, que é o Pai de Jesus Cristo. Então ele já é, segundo nós, né, uma pessoa que tem um entendimento pequeniníssimo, mas é um senhor pastor. Vamos lá então. Retraduzindo o livro do profeta Isaías, então vamos dar ao Eterno duas faces, uma boa e uma má, pois ele fez o bem e ele fez o mal. Assim, o ser humano estaria lidando com a mesma pessoa, diabos. Ele já não consegue, aqui ele deixa claro, ele não consegue perceber que Elohim é diferente de Reshit, Reshit é diferente de Javé. Ora, se apresentando como mal, e ora se apresentando com a solução para o mal. Aqui, ora, não é conjunção coordenativa, não. É alternativa, não. Conjunção, aqui é hora, um momento se apresentando como mal, e outra hora se apresentando como solução para o mal. Solução, ó, ele não diz que é o mal. Solução. Então o diabo é criado para solucionar o mal do mundo. Gente, essa é demais. Então, nós temos aqui um livrinho, As Ciências Proibidas, que vai encarar somente isso, a questão do diabo. O livro tem muitas figuras e eu aproveitei as figuras para mostrar a vocês, então, várias noções do diabo, mas várias figuras do diabo. Então, aqui está uma delas, logo de início. Então, esse é um dos tipos do diabo, o primeiro do livro, e ele vai agora retraduzir. E não tem jeito, né? Ra aparece indubitavelmente quando diz Ibaran Ra, ou seja, eu faço o mal. Aliás, eu crio, né? Porque Bará é criar. Está completamente... Então, agora ele comenta. A palavra Ra, em hebraico, também significa calamidade, infelicidade e castigo para um espírito mau. É exatamente as traduções que as outras Bíblias, que o meu queridíssimo, meu Deus do céu, esqueci o nome dele, né? Não é Tiago, não. Mas chama a atenção de que a Bíblia King James também coloca como mal. São poucas as que trazem como mal. A maioria é sempre isso, calamidade, infelicidade, desgraça e aqui castigo. Então Deus vai criar o diabo para castigar. Mas para castigar quem? O rei da Babilônia, que no final das contas é quem vai ser, em outra situação, o motivo da confusão entre o diabo e Lúcifer. Vamos então voltar a Isaías 45:7. A primeira palavra desse verso é o verbo yatzar.
que significa formar. Aqui já mostra que Yahvé não cria, forma. Yatzar, ou Yachar, a partir de algum elemento material, ou seja, ele não é capaz de tirar de si. Ele não tem a capacidade de emanar. Portanto, Bará é emanar. Ele já aqui reconhece, como bom hebraísta, que é Yatzar. Portanto, tirar da substância já dada a ele, obviamente, por Reshit. E a palavra usada na formação do homem. Ou seja, tanto formando o homem, quanto formando o mal. Mas, Yatzar, esse formar a partir... Não, ele não diz que não se aplica ao mal. Aqui ele diz que a primeira palavra do verso, a primeira, que é a paz. Formo a paz. Isso vai ter implicações no entendimento da preexistência de Jesus, a luz do mundo. Aí voltamos para Lúcifer. Luz, o Voré. Na verdade, aqui colocou o Bet, ele colocou como V, som de V. A gente prefere o som de B. O Boré, crio. O Hakeshek, trevas. Então, eu crio as trevas, mas ele usou Bará aqui? Não. Ele usou para a luz. Ele está falando aqui, quando se refere a Jesus, então a Bíblia diz, eu crio. Aor, luz. O Baré. Também, quando fala de trevas, Roshek ou Rocher, também traduz da mesma forma. Bará, eu crio. Os verbos aqui estão na forma ifal, do hebraico, ou kotel, que significa uma forma causativa. Ele é a causa. Então não há dúvida que é ele. Isso ele quer deixar bem claro. Eu sou todo-poderoso, eu faço tudo e nada que existe sai do meu poder. O particípio hebraico, ifal, segundo o professor Júlio Surré, ele aqui prefere dizer que é na forma kotel do particípio do português. Mesma coisa. Mas o verbo hebraico é uma coisa que eu detesto estudar. É extremamente tedioso. Mas esse verbo traz o entendimento para aquele que faz. Misericórdia. É burrice demais. Ele já insistiu em Bará. Agora ele diz que o particípio, né, hebraico que vai ser usado para o diabo, para esse texto de Isaías todo, é o causativo, rifal causativo, na explicação do professor Júlio Surri, que é insuspeito e de uma cultura fantástica, então, como aquele que faz. Assim, a primeira palavra, Yotzer, pode ser Yachar, deve ser entendida como eu sou o formador da luz. Está certíssimo? E o verbo, o Bará, aí não aparece. Aparece eu sou o criador das trevas. Então, aí já aparece Bará. O Baré. Baré e Bará. Então, forma a luz e cria as trevas. Ou seja, quando ele faz algo bom, então ele forma. Quando ele faz algo mal, então ele cria. Aí, então, vai fazer com que ele próprio perceba essa dicotomia. Depois vem o verbo assar, ou ishar, também no partícipio, que é osser, traduzido no presente do indicativo, faço. Mas deve ser entendido como eu sou o que faz a paz. Faz. Interessante que são essas duas palavras, o verbo fazer e depois a palavra paz, que trazem um contraste com as próximas duas do verso o Boré Ra, e crio o mal. Literalmente traduzido pela King James, pelos 70, pela original hebraico, e por Jerônimo e pelo nosso queridíssimo pastor
Almeida. Então, daí vamos tirar 3 conclusões. Pronto, agora ele vai fechar o assunto. Primeiro, o verbo yachá, usado para dizer que Deus faz a paz, tem um significado implícito de ação com um determinado agente. Claro, Javé não passa de um mestre de obras, que se envolve com a ação que ele faz. Ou seja, ele é criador do diabo e ele próprio, como muitos entendem, e eu recebo dezenas de perguntas e comentários dizendo que Javé é o diabo exatamente porque ele fez o diabo. Não confunda a obra com o autor. Aqui ele deixa claro, né, que há um envolvimento. Ou seja, Javé criou o diabo porque ele tem algo de diabólico. Já vimos aqui no vídeo anterior que o diabo, diabolos e diabólico, né, dentro da civilização anglo-saxã, significa apenas o destino. Não tem nada a ver com isso aqui. Mas aqui tem. Lá é uma noção bastante, vamos dizer assim, única. Foi o único lugar onde eu achei essa explicação, né? Na verdade, o diabo, não tem nada de maligno, significa apenas que aquele que insere algo, né, na criação, o que só é apanágio do destino. Há um certo trabalho, planejamento, execução. Então, ele diz, quando ele faz, então fazer dá trabalho. É diferente de bará, que é simplesmente emanar, no estalar de dedos, que é criar a partir do nada. Do nada, nada se cria. Isso a gente usa como linguagem. Então, vejamos que fazer a paz é algo que demanda investimento, tempo e ação. Ou seja, quando ele faz alguma coisa boa, vamos supor que seja para ele bom o satanismo, seu movimento atual, já que ele criou, né, o diabo, então o diabo é Satã, e Satã vai ser o herói das correntes satanistas. Ele está dizendo que isso aí fazia parte, desculpem, fazia parte do planejamento de Javé, né, fazer com que o satanismo, a partir da criação do diabo, que aqui nós temos uma caveira de um bode, mas está de chifres, hein? E aqui nós temos um gato com aspecto diabólico. O livro tem muitas figuras. Mas, agora vamos lá. No entendimento de outros seres humanos, que é exatamente aqueles que não usam a palavra mal, mas desgraça, castigo, punição. O contexto em Isaías 45 é que Deus iria acabar com o cativeiro do povo de Israel, portanto, castigando o rei da Babilônia, que os tinha capturado e levado para a capital, a Nova York da época. Nova York já não é mais nem essa coisa toda. O Eterno é uma estupidez, né? Estava então começando a usar o rei Ciro, seu ungido, Kyros, faz alusão à assonância com Kyrios, que é Senhor, para começar a libertação do seu povo. E é para isso Ciro faria paz, derrubando os inimigos de Israel através de Ciro. Então tudo se circunscreve chauvinisticamente para que Ciro seja ungido, e chamarei meu filho Ciro, o ungido. Ele não me conhece, mas eu conheço pelo nome, estou falando de memória, para libertar o meu povo. Então, fica num pedacinho assim. A cabeça dele, portanto, é um pedacinho de 5 centímetros quadrados. Isso criaria uma calamidade para todas as nações que oprimiam Israel, pois o juízo divino cairia sobre elas por meio da mão forte de Ciro, rei persa. Não, ele cria a conquista da Babilônia, conquista o reino babilônico, que era muito grande, mas o Egito tem medo dele, mas ele não conquista o Egito. Quem vai conquistar é outro, um assírio que entra com cavalo e tudo
no templo de Pitá. Assim diz o Senhor, Adonai, é Javé. Ele é mais um dos infelizes que esconde a palavra Javé e coloca Adonai. Ao seu ungido Ciro, a quem toma pela mão direita para abater, olha, as nações, portanto não é Babilônia, ele diz as nações, diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e os ferrolhos não se fecharão. Isaías 45:1. Tudo se restringe, portanto, a castigar o rei da Babilônia. Pelo amor de Deus, minha gente, a concepção de que Deus teria criado o diabo única e exclusivamente para punir o rei da Babilônia, eu já vi muito chauvinismo. Aqui está no Shabat das feiticeiras, quando as feiticeiras se reuniam, elas diziam que viam o bode do Shabat, que é essa figura, pelo menos desenhada. E, nesse caso, não seria com essa finalidade que Javé teria criado o mal. Não tinha nada a ver com a perpetuidade do satanismo, não teria nada a ver com o Shabat das feiticeiras, nem mesmo com Lúcifer. Aqui temos que perceber que não é o mal moral, mas o mal natural, acontecendo mesmo, em consequência de más ações que vão se voltar contra aquele que as pratica como castigo. Meu Deus do céu, que cabecinha! Então o diabo é criado única e exclusivamente para castigar o rei Ciro. Através do rei Ciro, o rei da Babilônia. Aqui nós temos um aspecto dele muito interessante, porque não tem chifres, os olhos é de serpente e parece uma serpente mesmo. Em várias partes da Bíblia, o diabo é apresentado como uma serpente. Mas aqui, voltando ao texto, a questão é castigar o rei da Babilônia, só com essa finalidade e nenhuma outra. A conjunção e des forma a paz e crio a guerra. Não é verdade, porque ele não cria. E, portanto, passa a ser apenas uma tradução e, quando deveria ser mas. Um aditivo e está errado, segundo ele, na língua hebraica. Então, aqui dentro do contexto que ele quer que a gente entenda, faça a paz, mas faça a guerra. Ou seja, são adversativa, mas e não aditiva. Aditiva quer dizer uma vem em sequência da outra. Adversativa quer dizer uma contraria a outra. Então já sabe que está fazendo uma coisa boa e uma coisa má. Então, o escritor bíblico cria um viés, deveria ter feito a coisa de tal maneira que criasse um viés adversativo, mas ao invés de a consoante com val, que é e, mas também pode significar mas. E o objetivo aqui é fazer um contraste entre a paz e a punição. Castigo, mal. O objetivo para ele, claro e definido, é mas eu faço bem, mas faço mal, para castigar o rei da Babilônia, Nabucodonosor II. Daí podemos afirmar, ele tem certeza disso, viu? A pior pessoa é aquela que acha que não está errada, está certa, não há possibilidade de errar. Afirmar que a melhor opção para a tradução desse verso seria, vamos lá agora, a tradução dele, a Bíblia dele. Eu formo a luz, mas crio as trevas. Aí nós temos a adversativa, ou seja, o contraste entre uma coisa boa e uma coisa ruim. Eu faço a paz, mas crio o castigo. Substituiu então Ra como sendo mal, maligno, diabo, por castigo. Então é mais um daqueles que se alinham com a ideia de que fugir do sentido de que Javé criou o diabo. Eu, Senhor, Adonai, faço todas essas coisas. É 45:7. Ainda a dúvida, se você tem,
veja que ele diz que faz a paz e cria o mal. Não o mal do pecado, não o mal moral, mas o mal do castigo. Ele insiste. Segundo, agora vai dar citações, viu? Vai se embasar. Matthew Henry, Concise Commentary. É um comentarista desse texto apenas. Concise quer dizer simplesmente, especificamente algo. Matthew Harris. Cria o mal, não o mal moral, mas para contrastar com a paz. Em outra cláusula paralela, Jamieson Fawcett Brown, no seu comentário à Bíblia, ele diz: não o mal do pecado, mas o mal do castigo pelo pecado. Mas pelo pecado não do povo judeu, que pecou para cacique. Né? Olha, esse povo é um povo de duro serviço. Esse povo não dobra diante de mim. Não dobra o pescoço diante de mim. Nós daríamos vários salmos onde o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, reprova o povo judeu, porque jamais se dobra, apesar de ter visto as minhas obras, não se arrependeram, diz o Salmo 85. Também em Gils, na exposição da Bíblia completa. Então ele dá 3 autores como base para ele. Isso porque, na época do profeta Isaías, as nações da região do reino babilônico pisaram, zombaram, assassinaram e escarneceram o povo judeu. Ou seja, tudo é consequência de que o povo judeu sofre no cativeiro babilônico. Caramba, ele esqueceu que desde praticamente que Abraão sai de Ur dos caldeus, que é um sofrimento atrás do outro, um sofrimento atrás de outro. Mas agora chegou a hora da consequência da vingança. Meu Deus do céu. Seria cômico se não fosse trágico. Então, acho que a última figura dele é aquela ali. Né? Então, vai ser cultivado pelas bruxas, né? E vão continuar, né, cultivando o diabo, que eles chamam de o amigo. O amigo. Lá no norte a gente chama o capenga. E, portanto, Deus, ele repete, não criou o mal moral, nem o pecado, porque Deus não é mal, nem faz jogo duplo, ou seja, essa, vamos dizer assim, contraposição entre uma coisa boa e uma má, né, não deve nos fazer imaginar que esse Deus tem 2 faces. Não, não tem. Ele faz o que Javé, o que Reshit manda, né? O que o Logos manda. Ele é mero agente de Reshit, do Logos. Ele obedece, ou seja, toda a hierarquia divina começa em Elohim, depois passa por Reshit, depois chega a Javé, e Javé apenas executa. Ele é apenas o executor. Então, porém, o Senhor, sendo justo, julga o rei da Babilônia e, como recompensa para os judeus, dá liberdade. E como castigo para Nabucodonosor II, ele vê que o pecado do rei deve ser punido. Pronto, conclusão. Assim sabe o Senhor livrar o seu povo. Piedoso, piedosíssimo, né? Hoje, se ouvides a sua voz, não façais como vossos pais no deserto, no dia da aprovação do desafio, em que rejeitaram o meu nome, apesar de terem visto as minhas ações. Por isso eu disse, esse povo tem o coração mau. Esse povo não entrará na terra prometida. Não entrará no Shabat. Então, olha, só esse Salmo 85 já basta. Esse povo tem o coração duro. Esse povo não crê em mim, apesar de todas as minhas obras. Isso no Salmo 85, ano 1000, porque o salmista é Davi. Assim, os injustos serão todos castigados.
segundo Pedro, segundo a carta de Pedro 2,9. Mas o que nós queremos pelo hebraico bíblico é dizer claramente que isso aqui foi feito para castigar o rei da Babilônia. E termina dizendo o Estudar Hebraico conosco. O autor é Israel Silva, Israel, curso hebraico bíblico, geografia bíblica, estudo do Novo Testamento, Apocalipse em especial, especialista em estudo da Bíblia, certificado pelo Instituto de Estudos Bíblicos de Israel, autor do livro Gênesis, o livro dos patriarcas. Ou seja, ele é coisa pra caramba. Só não é sensato. É muita coisa, só não é sensato. Pronto, terminamos. 30 minutos. E vamos mostrar, talvez, a melhor imagem dele, que está aqui. Vou escolher, tá bom? Agora vou dar prazer de escolher. Então, tem várias. O livro é especificamente sobre o diabo. Né? Conseguindo essa coleção, ela tem ela completa. Foi repetido o volume 1. Então, a melhor imagem para Beuzebu. Então, aliás, para o inferno, que aí ele diz que agora é a Inquisição. Então, Javé criou o diabo para castigar o rei Nabucodonosor II. No entanto, a Inquisição é obra do diabo. Já se contradisse enormemente. Bom. A melhor, eu acho que é mesmo a possessão e o pacto. Eu acho que é melhor mesmo essa. A clássica imagem de Satã com chifres e asas. Então, aqui está o personagem que foi criado segundo, né, Israel de tal, para simplesmente castigar o rei da Babilônia. É a mesma imagem que está aqui. E assim mostrar que ele pode fazer o bem pelo seu povo. Caramba, perdeu chance aversa de fazer o bem. Não vamos mais ter tempo de fazer mais delongas, mas é o povo mais sofrido da terra. Ou foi? Que agora domina o mundo, né? Agora o mundo é dominado pelos judeus. Todo mundo sabe disso. Acho que é Nas, não Sefarade. Mas tem Sefarade no meio. Então, minha gente, aqui está uma prova de chauvinismo, que vocês não conhecem o termo francês, mas dizer que Deus criou o diabo unicamente para punir o rei Nabucodonosor, e logo adiante dizer que a Inquisição foi obra do diabo, é dizer, não ter a menor noção de lógica e ferir o princípio de coerência. Se a Inquisição, que é católica, então é obra do diabo, então o Javé não cria o diabo somente para castigar Nabucodonosor II. Assim eu mostro a vocês como é que é a cabeça de um teólogo experiente, que tem uma lista de qualificações. Então, por puro chauvinismo e por uma escolha que ele poderia ter escolhido o Êxodo, que é muito mais belo, a libertação do Egito, belíssimo, né? Moisés abrindo as águas vermelhas, mas, aliás, a libertação dos judeus poderia ter escolhido Esther, quando livra os judeus da morte através de Mardoqueu, seu tio, mas não. O foco é Javé criou o diabo para punir o rei da Babilônia, que, em outro contexto, vai se tornar Lúcifer. Muito bem, acho que é uma visão. Estou dando a vocês as visões mais diversas, mas essa aqui, minha gente, essa me causou espanto. Essa me causou um espasmo. E vamos terminar dando a vocês, desejando vocês boa visualização, e façam seus comentários. E não sei se concordarão comigo, mas é o maior dos absurdos
dizer que Deus, Javé, que não é Deus com D maiúsculo, é um Deus, criou o mal, o diabo, apenas para punir o rei da Babilônia. Assim, deixo a vocês a possibilidade de concordar ou discordar de mim, mas apenas para punir o rei da Babilônia. Boa visualização, ademã, que eu vou em frente.